Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quinta-feira. E uma quinta-feira que até o momento já chega com muitas informações a você, torcedor vascaíno. Informações boas, porém também algumas informações surpreendentes. Vamos falar aqui com vocês neste Fala Gigante sobre a novela Felipe Coutinho. Uma novela que tende a ter um final muito feliz para o torcedor vascaíno. Coutinho, meu amigo, está praticamente certo que vai voltar no mês de junho. Dia 4, chegará ao Rio de Janeiro. E hoje, o grande status da negociação entre Vasco e o Cria é: só falta assinar. Então, meu amigo torcedor, pode se acalmar, pode ficar tranquilo e já pode começar, inclusive, até mesmo a se iludir. Porque a partir do mês de julho, quando a janela abre e Coutinho poderá ser regularizado, veremos Dimitri Payet e Felipe Coutinho desfilando arte no meio-campo do Vasco da Gama. A gente, é claro, vai trazer todas as novidades sobre essa situação envolvendo o retorno do Cria, falar também sobre esse imbróglio entre Vasco da Gama SAF, Clube de Regatas Vasco da Gama, 777 Partners. Temos novidades a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante, inclusive novidades tratando de uma ação do grupo norte-americano que, de acordo com as palavras ditas na ação, a 777 salvou o Vasco da ruína e nunca descumpriu qualquer obrigação. Meu amigo torcedor, eu vou respirar, porque chega a ser chato, patético, vergonhoso eu ter que ouvir uma frase como essa, dito por parte do próprio grupo norte-americano. Por parte do próprio grupo norte-americano. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso com vocês, vamos trazer muitas outras informações. O que não falta é novidade aqui agora, neste Fala Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade mesmo, eu te peço agora, nesse momento, para você já vir aqui embaixo e se inscrever. Eu vou te mostrar nesse momento quantos inscritos nós estamos. Ó, vai aparecer aqui a vocês o número de inscritos, que eu quero muito hoje ainda, nessa quinta-feira, chegar à marca dos 130 mil inscritos. Olha só, se liga. Quantos inscritos? Meu amigo torcedor, 129.944. Vocês estão vendo? Essa é a nossa quantidade de inscritos hoje, nesse momento, agora que estamos gravando o vídeo. Eu conto muito com você que está aí do outro lado, para a gente chegar ainda nesse vídeo aos 130 mil. Pouquíssimas pessoas, né? Eu sei que você aí ainda não é um inscrito do canal e curte o nosso conteúdo. Então vem agora aqui embaixo e já se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. Além disso também, é claro, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso link. Pegue o link e jogue nesse grupo de WhatsApp, que eu sei que você tem aí falando de Vasco da Gama. Então conto muito com a sua ajuda. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação de vascaíno para vascaíno. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui com vocês este Fala Gigante, falando sobre algo que aconteceu nesta última terça-feira. E eu guardei para trazer a vocês apenas agora, neste Fala Gigante, até como uma forma de introduzir as outras notícias que eu tenho a dar. Na terça-feira, Vasco e Fortaleza se enfrentaram em São Januário. Um jogo que o torcedor vascaíno ficou feliz. Um jogo que garantiu a classificação para o Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil, depois de 3 anos longe dessa fase da competição. Porém, um jogo que infelizmente ficou marcado, novamente, assim como acontece já com certa frequência, inclusive, por essa palhaçada entre o Vasco Associativo e a Vasco SAF. E eu falo assim mesmo, uma palhaçada. É ridículo a postura. Se for uma postura feita a partir do Pedrinho, é ridícula a postura do Pedrinho. Se for uma postura feita a partir de Lúcio Barbosa, é ridícula a postura de Lúcio Barbosa. Enquanto ninguém entender, eu falo ninguém é relacionado a SAF, é relacionado a Clube de Regatas Vasco da Gama, enquanto não entender que SAF é Vasco e CRVG é Vasco, meu amigo,
a coisa vai ficar complicada e nunca vai dar certo. E acredito eu, né, pelo andar da carruagem, que essa frase, eu não queria ser parcial, mas tenho que acabar sendo, tudo indica que essa frase é muito mais direcionada a Vasco SAF do que ao CRVG. Porque creio eu que Pedrinho, que é o presidente, Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico, Paulo Salomão, que é o primeiro vice-presidente geral, todos têm o consentimento que eles são Vasco, e estão no Vasco, e amam o Vasco. Só que eu não sei se esse pensamento, ele também passa pela SAF. E isso a gente vê através de postura, tá? Isso a gente vê através de posicionamento. Isso a gente vê quando na segunda-feira um perito chegou para verificar documentos da 777 dentro da sede da SAF na Barra da Tijuca, isso foi negada a entrada do perito. A gente vê a partir dessas posições, em que parece que a 777 conseguiu entrar, assim, tão a fundo na SAF do Vasco, que hoje a SAF é do Vasco, mas eles parecem que estão mais ao lado do grupo norte-americano do que ao lado do próprio Vasco. E, meu amigo, se continuar nessa postura vai ficar difícil. E por que eu tô falando isso? Porque na terça-feira teve a partida. E um jogo em que o Vasco estava jogando. E um jogo em que tanto a SAF quanto o CRVG ambos iriam ganhar, porque era o Vasco que estava jogando. O Pedrinho assistiu a sua partida na sala da presidência, junto com o Eduardo Paes. E Lúcio Barbosa assistiu o jogo na tribuna de honra de São Januário. Então, assim, eu quero entender quem é Vasco aí. E quem não é Vasco. Porque quem não é Vasco não tem que ficar. E me desculpe, ao meu ver, presidente e CEO de uma SAF tem que assistir ao jogo junto. Se eles trabalham na mesma empresa, se eles trabalham em prol do Vasco, e se eles trabalham no Vasco, tem que assistir ao jogo junto. Então, assim, é chato ter que ficar falando isso, mas é um clima realmente muito ruim. E fica ainda pior através das últimas coisas que vem acontecendo. Ontem, tivemos a informação que hoje a Vasco SAF foi intimada a abrir o escritório para que o perito verifique os documentos. Isso foi colocado ontem à mesa novamente pela Justiça. Agora a SAF terá que abrir o escritório. Então muita coisa pode acontecer. E isso acaba gerando um clima de ainda mais estabilidade e tensão entre as partes, CRVG e a SAF Cruz Maltina. E falando aqui em SAF Cruz Maltina, né? A gente, é claro, tem novidades a trazer a vocês neste Fala Gigante. Ontem tivemos aí a informação, né, que nesse momento o grupo norte-americano ainda não conseguiu retomar o controle do futebol. Tanto o agravo de instrumento colocado à mesa pela SAF, quanto também pela 777 Partners, não deram certo. O juiz negou, né, o desembargador, perdão, rejeitou as ações e manteve aí a liminar a favor do Vasco da Gama, no caso com o Clube de Regatas Vasco da Gama sendo aí o controlador da Vasco SAF, dono de 70% das ações do Cruz Maltina. E agora é ver as cenas dos próximos capítulos, né, meu amigo torcedor vascaíno. A SAF e a 777 não vão desistir, vão até o fim para tentar, né, de fato recuperar o controle do futebol. O desembargador deu 15 dias para o Vasco da Gama apresentar aí soluções, no caso, apresentar inclusive o porquê dessa ação ter sido movida e o porquê, inclusive, né, vai se manter os efeitos da liminar. No caso, foi pedido pelo desembargador que o Vasco apresentasse em até 15 dias úteis uma contrarrazão ao agravo de instrumento feito pela 777 e justifique, através de argumentos, o porquê a liminar tem que ser mantida, né? Tem que se ocorrer uma manutenção da liminar, ou seja, o porquê o Vasco da Gama, como clube, tem que permanecer sendo o controlador da SAF. Então o Vasco vai apresentar isso ao desembargador César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado, e tem 15 dias para apresentar aí este documento. Enquanto isso, nos bastidores, as coisas vêm acontecendo. A gente teve a informação, né, por exemplo, a gente trouxe a vocês já no Acorda Vascão de hoje, salvo engano, no Boa Noite Gigante de ontem, que lá na Bélgica o Standard Liège já foi colocado à venda pelo grupo norte-americano. Isso já é oficial, então menos um clube para o conglomerado da 777 Partners, e a expectativa é grande para que também o Vasco da Gama possa vir a ser colocado à venda já nestes próximos dias. Tem interessados sim no Vasco, 3 hoje grandes investidores lideram aí essas negociações pela compra das ações da SAF Cruz Maltina. Desses 3, 2 não trabalham ainda com futebol e 1 já trabalha com futebol. No caso, esse que trabalha com futebol é a V Sports, que é hoje a empresa dona do Aston Villa e de algumas outras franquias, né, ao redor do mundo,
como por exemplo o clube de futebol do Vitória de Guimarães, detém, salvo engano, 29% das ações do Vitória de Guimarães de Portugal, clube inclusive que era do técnico hoje do Vasco, Álvaro Pacheco, também detém ações do CDFC do Egito, Vissel Kobe do Japão, Real União da Espanha, tem também uma porcentagem do Bucks da NBA, então tem uma porcentagem não, né? É dona do Bucks da NBA, então é de fato uma empresa muito consolidada ao redor do mundo, com patrimônio bilionário, tem a V-Sport superior a casa dos 68 bilhões de reais, então assim, é muito dinheiro, eles estão realmente querendo a compra do Vasco. Ontem aí as informações que a gente teve é que as coisas devem andar até muito rápido sobre essa venda, o jornalista Lauro Jardim trouxe a informação que o negócio deve ser fechado dentro de 2 a 3 semanas, não necessariamente a venda para a V-Sports, tá? Mas a venda para qualquer outro novo investidor deve acontecer de uma forma muito rápida. Então assim, é bom a gente ficar ligado, é bom a gente ficar de olho nas notícias, porque o quanto antes a probabilidade é muito grande do Vasco ter um novo dono. Clubes, aliás, donos, né? Empresas correm aí tendo interesse nessa compra. Mas enquanto isso, segue aí a batalha entre Vasco e o Clube de Regatas Vasco da Gama. O advogado, de acordo com informações que tivemos inclusive nestas últimas horas aí de quinta-feira, a gente tem informações que o grupo norte-americano, a 777 Partners, representada pela 777 Carioca aqui no Rio de Janeiro, segue muito confiante de que vai conseguir derrubar aí essa liminar que mantém o controle da SAF do Vasco da Gama nas mãos de Pedrinho. Essa é a informação que tivemos aí após a primeira recusa, né, feita pelo desembargador César Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado de Tribunal. Inclusive, o grupo norte-americano se manifestou nestas últimas horas. O advogado Márcio Vieira Souto, que representa hoje a 777, disse assim: é claro, a gente vai ter que responder, né, essa manifestação. Vamos lá, então. A decisão monocrática, no caso monocrática, pois foi uma decisão feita apenas pelo desembargador César Cury, prossegue, diz respeito apenas a liminar, e talvez por esse motivo não analisou a profunda fundamentação da posição da 777. Continuamos confiantes de que no julgamento do recurso pelo colegiado, assim como na arbitragem, prevalecerão os argumentos da 777 Carioca. E aí, assim, a frase final ela é muito chata de ser ouvida, porque a gente sabe que não é bem assim, né? E é uma frase que ela mexe com o Vasco. Mexe com o Vasco, e aí, meu amigo torcedor, a gente pode falar mal do Vasco. Agora, quem não é Vasco não pode falar mal do Vasco. Ainda mais com frases tão duras, palavras tão duras, como se foi dita nesta manifestação, que fecha assim, que salvou o Vasco da ruína e nunca descumpriu qualquer obrigação. Primeiro, ruína é o caramba. Ruína não. Não tem esse papo de ruína, não. Porque assim, eu queria saber muito qual é a grande diferença que o grupo norte-americano apresentou ao Vasco da Gama, que nenhuma outra empresa apresentaria. Ou até a associação apresentasse, se não tivéssemos gestores tão incompetentes à época da gestão Jorge Salgado. A 777 pegou um Vasco na segunda divisão, no meio do ano, com um elenco já estruturado, já montado, que não mudou absolutamente nada no segundo semestre. Apenas uma contratação, que foi a duas contratações, né? Que foi a do Alex Teixeira e a do Palácios, que, assim, numa Série B não mudou muita coisa. O Vasco subiu naquele ano, já sendo uma SAF, mas sabemos muito bem que com pouca influência, porque não houve investimento naquele momento. O investimento da 777 só caiu após a janela da Série B. Então, assim, o grupo norte-americano não investiu nada no Vasco naquela segunda divisão. E ali, subimos, e no ano passado foi o primeiro grande ano, assim, da 777. E aí a pergunta é, qual foi a diferença que o grupo norte-americano apresentou ao Vasco? A gente ficou lutando para não cair até a última rodada. O Vasco no ano passado atrasou o direito de imagem igual esse ano. Igual está atrasado, inclusive. O Vasco no ano passado comprou atletas, ok. Mas ficou devendo, ó. Atlético Tucumã pelo Capasso, ao Nacional pelo Pumita, ao Atlético pelo Jair, ao Lille pelo Léo Jardim, ao Vélez Sarsfield pelo Orechano. E eu posso continuar aqui. Salvo engano, o único clube, eu acho que o Vasco acabou não devendo, foi o Goiás. A Goiás não, o Kashima Antlers, né? Pela contratação, Kashima Reysol, perdão, Kashiwa Reysol do Japão pela contratação do Pedro Raul. De resto, São Paulo, o Vasco ficou devendo. Até transferban, o Vasco quase sofreu. Que houve denúncias à FIFA por conta das dívidas do Vasco. Então, assim, eu acho que o grupo norte-americano virar em uma nota e dizer que tirou o Vasco das ruínas é uma baita de uma mentira.
Uma mentira que mexe com o torcedor. Uma mentira que mexe com o torcedor. Que machuca o torcedor. E que quer tirar o torcedor pra trouxa. E eu te falo aqui. O vascaíno não é trouxa. O vascaíno não é burro. O vascaíno pensa. E o vascaíno sabe que o grupo norte-americano não tirou o Vasco de nenhuma ruína. A ruína é o que o Vasco poderia acabar ficando e poderá ficar se esse grupo ruim permanecer no Vasco. E ainda prossegue, diz que nunca descumpriu com qualquer obrigação. Se a obrigação era o aporte, e até o momento 3 foram feitos, 1 vocês atrasaram. No ano passado o aporte que era para ter sido feito em setembro caiu em outubro, com 1 mês de atraso. Só que novamente tínhamos uma gestão incompetente, uma gestão que era mais 777 do que Vasco. Talvez é por isso que hoje o pensamento Vasco da Gama seja tão contaminado por esse grupo. Porque lá na gestão Salgado, o pensamento já era puxar mais para o lado de vocês do que para o lado do próprio Vasco. Então assim, é uma nota mentirosa que é isso que passa, e uma nota que machuca o torcedor. A partir do momento que vocês dizem que tiraram o Vasco da ruína e não tiraram o Vasco de ruína porcaria nenhuma. A gente segue sendo eliminado por Nova Iguaçu nas semis, a gente segue sofrendo na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil para passar por Água Santa e Marcílio Dias. No ano passado, no ano de SAF, com o 777, a gente foi eliminado para o ABC na segunda fase em São Januário. Então não me venha com esse papo de que tirou de ruína, porque não tirou. Mentira. Mais uma nota mentirosa. Assim como foi a última, onde vocês disseram que pela primeira vez os direitos de imagem estavam atrasados, quando no ano passado já estavam atrasados, vocês tentando impugnar a culpa à associação. Então uma empresa fraudulenta, como pelo menos é tido, né, ao redor do mundo, através das denúncias feitas. É claro, tem que se comprovar ainda, mas pelo visto é o que parece que vai acontecer diante de tantas evidências e tantas denúncias. E uma empresa mentirosa, quando se trata de Vasco. Enfim, o Clube de Regatas Vasco da Gama, é claro, também se manifestou questionando a 777 Partners. Porque, olha, meu amigo torcedor, tem muita lógica, tá? As últimas informações que temos a trazer aqui a vocês é que o Clube de Regatas Vasco da Gama protestou contra um acordo que o grupo norte-americano fez. Um acordo que vendeu 20% dos direitos de TV do Brasileirão relacionados ao Vasco da Gama, a Liga Forte União, pelos próximos 20 anos. O Vasco, nesse momento, entrou na justiça contra o grupo norte-americano para retomar o controle do futebol, como todos vocês já sabem, e alegou o descumprimento do acordo de acionistas e do estatuto da SAF. E mediante aí esse descumprimento, o Vasco também listou atos considerados lesivos ao clube, ao Vasco em si. E dentre esses atos lesivos, o Vasco citou exatamente a absurda venda a 20% dos direitos de TV e comerciais por 50 anos. A operação foi fechada por 212 milhões de reais com pagamentos parcelados. O Vasco SAF, no caso, já recebeu 127 milhões de reais desse total. Outro pagamento vai ser feito em setembro de 2024, um terceiro em março de 2025. Informações aqui, a Justiça, o Vasco, é claro, associativo, alegou que há um conflito de interesse, porque a sociedade compradora teria participação da própria 777. Assim, a Liga Forte União é uma sociedade que a 777 tem parte. Tanto que, depois de todo o imbróglio feito na semana passada, a Liga Forte União se manifestou contra o Vasco da Gama e a favor do grupo norte-americano. Então, assim, essa é a loucura que o grupo norte-americano fez no Vasco da Gama e tentou entrar no Brasil com tudo. É o tal de pega dinheiro daqui e joga dinheiro pra lá. Pega dinheiro de lá, joga dinheiro pra cá. Então o que eles fizeram? Eles venderam uma parte dos direitos de televisão à Liga Forte União, que é a própria empresa da 777. Então assim, é a 777 pegando dinheiro daqui e jogando pra cá. Pegando dinheiro daqui e jogando pra cá. Porque olha só, vamos lá, o dinheiro da 777 vai pra Liga Forte União. A Liga Forte União pega esse dinheiro, joga pro Vasco da Gama. Aí sabe o que o Vasco da Gama faz? Pega esse dinheiro e volta ali pra 777. Sabe pra onde foi o dinheiro? Sabe de onde saiu o dinheiro, aliás? Da 777. E sabe para onde vai voltar? Para o próprio grupo norte-americano. Então, assim, o Vasco citou isso, né? E é claro, né? Isso é uma baita de uma ação feita pelo Vasco da Gama, citando essa vergonhosa atitude do grupo norte-americano, né? De vender aí direitos televisivos, e por um valor tão irrisório, né? 200 milhões de reais por 20% de 50 anos, né, de venda dos direitos televisivos, uma diminuição danada da marca Vasco, que é uma das maiores torcidas do Brasil, deveria receber muito mais do que apenas 212 milhões de reais referente a 10 anos. Então, assim, é loucura, né, realmente,
o que o grupo norte-americano fez com o Vasco da Gama, e a associação está tentando de tudo aí representar o nosso Cruz Maltino. E para fechar aqui o vídeo, torcedor, quero falar com vocês sobre uma situação envolvendo o Felipe Coutinho, né? Que é claro, temos novidades a trazer aqui neste Fala Gigante. Felipe Coutinho, meu amigo torcedor, o que eu tenho a trazer aqui de diferente do que eu venho falando com vocês nestas últimas horas é que está muito perto de fato vestir a camisa do Vasco. Assim, a volta hoje do Felipe Coutinho está muito próxima de ser concretizada, e eu inicio, né, essa parte do vídeo falando exatamente o que eu trouxe a vocês na noite de ontem com as aspas de Lucas Pedrosa, que foi: o sonho da torcida vascaína nunca esteve tão perto de acontecer e pode ser realizado na próxima janela de transferências, que é a volta do nosso cria. Coutinho de fato está muito perto de vestir a camisa do nosso Vasco da Gama, com a ideia de assinar um contrato de 2 a 3 anos. Felipe Coutinho é um atleta novo, de apenas 31 anos de idade. E hoje a esposa do Felipe Coutinho fez inclusive já até uma postagem nas suas redes sociais se despedindo do Catar. A esposa dele, que ficou, é claro, com o Coutinho e toda a sua família nesses últimos 12, 11 meses no Catar, está agora indo, muito provavelmente em direção à Inglaterra, arrumar as suas coisas por lá e logo depois vir ao Brasil. A chegada de Coutinho aqui no Rio de Janeiro está marcada para o dia 4 de junho. Inclusive, bom você se preparando, torcedor, porque mediante as coisas, pelo que vem acontecendo, a chance é grande para que até o dia 4 o Vasco já tenha até acertado a contratação de Felipe Coutinho. Informações é que nesse momento o Vasco considera bem próximo aí o retorno do jogador, o acerto entre as partes, que inclusive, né, realmente hoje o Coutinho já até avançou muito para rescindir o seu contrato com a Aston Villa e chegar de graça ao nosso Cruz Maltino. Pessoas próximas aí ao jogador, de acordo com informações do GE, e próximas também ao Vasco, dizem que é muito provável que a transição tenha um final feliz. Hoje o presidente Pedrinho já faz contatos com o meio atacante há quase um mês e automaticamente, né, pelo contato Pedrinho, as coisas avançaram muito. As conversas avançaram quando o Pedrinho entrou no meio da situação. Uma fonte até que acompanha essa negociação entre Vasco e Coutinho de perto disse assim, ó: só não está certo porque tem que assinar. Então assim, hoje a situação do Coutinho é realmente muito real. Não é loucura, é real. Coutinho vai voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama e já pode fazer a sua estreia pela Copa do Brasil nas oitavas de final da competição. Então a gente pode ver, como eu falei com vocês lá na introdução do vídeo, Felipe Coutinho em julho desfilando na Copa do Brasil ao lado de Dimitri Payet no meio-campo do Vasco da Gama. Os jogos da Copa do Brasil serão disputados, a ida no dia 31 de junho e a volta no dia, 31 de julho e a volta no dia 7 de agosto, onde já vai ter regularizado. Felipe Coutinho já vai estar à disposição do técnico Álvaro Pacheco, já vai estar jogando pelo Vasco da Gama, porque, salvo engano, né, a partir ali do dia 10 de julho, Felipe Coutinho já pode ser regularizado, onde a janela de transferências se abre. Então, Felipe Coutinho, na próxima fase da Copa do Brasil, já pode estar desfilando seu futebol com a camisa do Vasco da Gama. Tá muito perto, torcedor. Realmente, Felipe Coutinho está pertíssimo de voltar a ser um atleta do Vasco. Eu quero saber o quanto isso te anima, né? Eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários. E só para fechar o vídeo aqui com vocês, eu quero falar sobre a informação que o jornalista Leonardo Baran, ele trouxe agora há poucos minutos atrás, não é nem há horas, né, porém há minutos, onde confirma-se o próprio Baran que nesse momento o Coutinho ele vem conversando com o Souza para voltar a vestir a camisa do Vasco. A novela Souza volta à tona, né? Uma novela que parece que nunca terá fim. No caso, essa novela do nosso volante, que é cria da base do Vasco da Gama, mas que infelizmente, né, nunca voltou a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Souza é um jogador que tem amizade muito grande com o Coutinho, assim como todos ali daquela geração, Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, são muitos amigos. E havia uma grande expectativa de ambas as partes para que todos voltassem juntos ao Vasco da Gama. Inclusive, havia um comentário nas redes sociais, e está aparecendo aí a vocês, ó, na imagem, como vocês podem ver, um comentário, eu não estou conseguindo ver a data desse comentário, mas foi uma postagem feita pelo Fábio Azevedo, onde ele coloca uma imagem de 2010, e o Souza, ele comenta: 2021 estamos aí, eu, Teixeira e Kardec. 2023 chega o Coutinho, já está tudo combinado. Então assim, qual era a situação? Pelo visto, né, pelo andar da carruagem através aqui desse comentário, o Coutinho já planejava o seu retorno de fato por volta de 2023-24. O Souza, que tinha o retorno planejado antes, e acabou não cumprindo com a sua palavra.
Assim como o Teixeira até voltou em 2022, né? Então cumpriu. E o Kardec voltou, mas o Vasco da Gama não fez muita força, acabou vestindo a camisa do Atlético Mineiro. E qual é a situação nesse momento? Informações é que pela grande amizade hoje que o Coutinho tem com o Souza e pela expectativa que ambas as partes, Souza, Teixeira, Coutinho, Kardec, tinham em voltar a vestir juntos a camisa do Vasco da Gama, como sempre estiveram juntos na base, fechar esse ciclo no futebol juntos no clube do coração desses quatro, isso pode fazer com que o Coutinho tente influenciar até dentro do Vasco uma volta do Souza. Informações do Leonardo Baran é que Felipe Coutinho ligou para o volante Souza, chamando ele para retornar ao Vasco da Gama. Souza hoje, é importante falar com vocês, tem assinado um contrato de 1 ano com o Başakşehir da Turquia. O Souza hoje é um atleta que tem 13 partidas com a camisa do Başakşehir e uma assistência. Eu dei uma olhada na minutagem do Souza. Ele não vem entrando em campo não, tá? Ele é um atleta que tem pouquíssima minutagem. Ele fez a sua estreia no Başakşehir no dia 17 de janeiro, entrou em campo durante 5 minutos contra o Boluspor. Logo após, ele ficou 2 partidas seguintes no banco de reservas. Aí voltou a entrar em campo no dia 28 de janeiro, entrou 13 minutos apenas na segunda etapa. No dia 3 de fevereiro ele também entrou em campo, aí como titular, jogou durante 58 minutos. Mas logo no próximo jogo ele novamente ficou fora, nem sequer entrou em campo. Começou a ter uma continuidade. Contra o Galatasaray foi titular, contra o Kayserispor atuou durante 45 minutos. Aí novamente no dia 24 de fevereiro ele ficou 6 minutos apenas no campo, né? E foi titular contra o Trabzonspor no dia 28 de fevereiro, atuando durante 82 minutos. E aí só para fechar aqui, tá aparecendo aí na imagem para vocês terem uma noção melhor, no dia 3 de março e no dia 9 de março ele atuou em 2 jogos durante 5 minutos, juntando os dois. Então assim que a gente pode ver, é um atleta sem minutagem. Os últimos 3 jogos do Başakşehir ele nem sequer entrou. Então assim, eu não sei até que ponto é bom a gente ter esse jogador no Vasco. Queria o Souza? É claro que queria. Para mim, volta Souza, Teixeira, Kardec e Coutinho juntos. Ah, o Teixeira tá fora. Não quero saber, bota ele pro Vasco, deixa esses caras jogando junto. Mas a gente também tem que ser racional. Isso que diz é o meu lado torcedor. A gente é Vasco, pô. A gente quer ver os crias jogando com a camisa do Vasco. Mas até que ponto será prejudicial ao Vasco esses 4 jogadores? Com salários altos, sem rendimento, com pouca minutagem. Será que vale a pena? Não sei. Coutinho quer. O Álvaro Pacheco tá aí, é um novo técnico. Querendo é poder também. Mas vamos ver. Se tratando de Vasco, meu amigo torcedor, eu sinceramente não duvido, eu quero saber de você. Você acha que vale a pena ter Coutinho no Vasco da Gama? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, né? Esse segundo vídeo do dia que já chegou com tudo. E como a gente sempre faz aqui no canal, se inscreva, compartilhe, ajude aí a gente chegar, hein, aos 130 mil inscritos. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.